A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso estudo bíblico. Veja aqui, livro bíblico de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, um trecho desse versículo 11. Leiamos então em Libras em língua de sinais. O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Bem, o tema da nossa mensagem é esse: as 7 cartas, ou 7 igrejas. Veja aqui, 7 cartas ou 7 igrejas. Em que lugar? Na Ásia. Então, João, ele estava preso na ilha de Patmos. Veja aqui, na ilha de Patmos. Mas o Senhor fala com ele e pede a ele para escrever uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia. Então nós vamos aprender esse conteúdo profético de cada uma dessas cartas. O que há de profético nelas? Muitas informações, e aqui nós faremos um pequeno resumo e depois faremos outros vídeos também que expliquem mais sobre o assunto para o nosso conhecimento. Então, as 7 igrejas. Então, em Apocalipse 1:11, tem o nome dessas 7 igrejas. São palavras da língua grega e que também tem um significado para nós aprendermos então aqui. Vamos ver? Então, a primeira igreja de, veja, Éfeso. Éfeso significa desejável, agradável. Então, é o período da igreja apostólica, os apóstolos Pedro, João. Então, é o início da igreja primitiva. Segunda igreja, veja, Esmirna, significado sofrimento. Então, por quê? O tempo em que a igreja, em que os servos foram perseguidos, as mortes dos cristãos nas arenas, devorado pelos leões. Esmirna. Terceira igreja de Pérgamo. Então, significado, casamento pervertido. Então, é uma época da união da política, sistema político com a igreja. Então, esse casamento é o casamento pervertido. Quarta igreja de Tiatira. Veja, Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo. Então foi um período em que a idolatria entra na igreja, se mistura com aquilo que é de Deus. A quinta igreja, veja aqui, Sardes, igreja de Sardes. E Sardes, então, esse período foi o período em que os servos do Senhor, muitos servos do Senhor, então, acabaram se perdendo e ficou poucos servos de Deus, os restos. Significado. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Então, Filadélfia significa isso, olha, amor fraternal, amor fraterno, fraternidade. Então é a igreja que sai para evangelizar. E a sétima igreja, veja que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia, o significado, direitos dos povos. Então é a igreja que se acomoda, a igreja que não é nem fria, nem quente, indefinida. Então os sinais com as igrejas, os nomes dessas igrejas, esses lugares, toda a Ásia, 7 igrejas, 7 cidades. Então é importante
para que nós possamos conhecer especialmente a parte profética e observarmos como em cada tempo a profecia de Deus, a ação do Espírito Santo, maneira para nós buscarmos ao Senhor. Amém? Então, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. Pra mim, verdadeira lição, sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Pra mim